Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 53 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 25 de março deste ainda jovem, mas já tão massacrante ano de 2021 e falo-vos, como de costume, do nosso estúdio em Paços de Arcos. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o convidado que passo agora a apresentar. Poder-se-ia pensar que o facto de a música lhe correr nas veias, visto que o pai também é músico, lhe tivesse transmitido desde cedo uma noção muito clara de que o seu futuro passaria por ela. A verdade é que foi preciso uma incursão pela engenharia informática para perceber que não chegaria à música pela via mais óbvia. Conhecemos-lo como um dos fundadores da editora Discotexas, que desde 2007 tem ensinado o país a dançar a um ritmo diferente, e fixámos o seu nome quando canções como Take My Pain Away, Sunflare ou uma versão de Maniac, com a colaboração de Peaches, se colaram aos nossos ouvidos. Uma década depois, Luís Clara Gomes, que melhor conhecemos como Molinex, está neste posto emissor para nos falar do novo álbum, Requiem for Empathy, mas também daquilo que lhe vai na alma, nestes tempos incertos. Olá Luís, bem-vindo. Olá Rui. Como estás? Obrigado por teres aceitado este nosso convite para estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Luís, à pergunta, pode a pista de dança mudar o mundo? Tu respondes obviamente que sim. Neste momento em que as pistas de dança estão encerradas, como é que o mundo se safa? Pois é um maior sintoma de que a pista de dança é uma das coisas necessárias à nossa felicidade, é que sentimos tanta falta dela. Não só eu como profissional, mas toda a gente que obviamente gosta de partilhar essa experiência comunitária da pista de dança, e de facto está-nos a fazer imensa falta. Estamos cada vez mais digitalizados e avançaram-se décadas, se calhar uma década em termos de adoção da tecnologia pela sociedade em geral, mas a verdade é que essa ligação digital não substitui outras, e a pista de dança se calhar é a maior materialização da nossa necessidade de estarmos próximos de outros e partilharmos uma experiência fisicamente no mesmo espaço com uma comunidade. A verdade é que nós temos falado muito do regresso dos concertos e o regresso dos festivais e tudo mais alguma coisa, mas a verdade é que os clubes continuam fechados, estão fechados há imenso tempo, não se vê ainda uma luz ao fundo do túnel. Como é que tu analisas toda esta situação? Parece que o negócio da noite foi um bocado abandonado, está um bocado à mercê daquilo que for a evolução da pandemia, não parece haver um plano, não é? Como é que tu vês isso? Sim, é impossível fazer planos, não é? E de facto foi um setor que foi dos primeiros a fechar e será provavelmente dos últimos a reabrir. Preocupa-me porque já é um setor que, para lá da parte do negócio, obviamente, é um setor frágil. DJs, produtores, promotores, salas de espetáculos e clubes, etc. São um ecossistema muito frágil e obviamente quando é posto em causa qualquer das componentes deste ecossistema, fica toda a gente exposta, e preocupa-me obviamente não haver um plano à imagem de como vejo no Reino Unido, como vejo noutros países em que há uma maior preocupação e há efetivamente uma consciência de que este setor é um setor muito importante para o PIB. Neste caso, num país como o nosso, que depende tanto do turismo, o turismo é intangível, não é só pelas praias bonitas que nós cá temos. Acho que existe um turismo cultural muito grande para Portugal, e as salas de espetáculo e os clubes obviamente fazem parte dessa boémia que traz as pessoas a boémia, a cultura que traz as pessoas a Portugal, e obviamente preocupa-me muito o facto disto ser encarado assim com muita leviandade, como se não fosse uma parte integrante da sociedade e como se não fosse uma área essencial para o bem-estar das pessoas, e isto é muito importante. Acho que numa altura em que estamos cada vez... Toda a gente fala da ansiedade que sente e de muita depressão a estar a acontecer, e basta olhar para as estatísticas e há muita gente a sofrer, obviamente na pele, as consequências de saúde da pandemia, mas as consequências psicológicas e o trauma que vai ficar para muita gente é grande, e de facto a cultura e o acesso à música, o entretenimento são coisas que ajudam a mitigar
essas ansiedades e essas depressões. E está a ser olhado assim muito como uma coisa secundária, como se não fosse efetivamente uma coisa essencial na nossa vida. E isso preocupa-me, claro, preocupa-me porque é um bocado sintomático da forma como se olhou para a cultura em geral em Portugal como uma coisa secundária. Basta ver as conferências de imprensa sobre os desconfinamentos ou os confinamentos, e acabam com: amanhã a Ministra da Cultura falará sobre, e é sempre assim. Porque é que eu tenho que saber ouvir falar de manicures? E claro que são essenciais, mas para mim o cabeleireiro é tão essencial como uma sala de espetáculos e um restaurante. Portanto, eu acho que é mais são estas pequenas nuances que se notam, em que ficamos para depois. Ouve-se falar muito da bazuca da União Europeia, e depois o orçamento disso na cultura, a parte do orçamento para a cultura é mínimo, é irrisório, numa coisa que é tão importante para a nossa identidade enquanto país, que é tão importante numa estratégia de turismo. E uma das... Nem que fosse... Desculpa. Não, e o que eu ia dizer é que, e uma das coisas que se tem falado muito também é um bocado aquela noção do deixem-nos trabalhar, não é tanto a questão do dinheiro, nós estamos prontos para trabalhar, nós temos, e como se viu no ano passado, aconteceram concertos, as coisas, não houve que se saiba, assim, contágios ou surtos que tenham surgido de espetáculos, com toda esta aprendizagem que se fez ao longo do último ano, se calhar estaríamos à espera de mais, não é? E se calhar isso também podia passar um pouco para os clubes, não sei, criar bolhas, o que é que tu imaginas que achas que podia estar a ser feito mais do que aquilo que é feito, e também haver uma comunicação mais clara, porque na verdade, quando ouvimos a Ministra da Cultura a falar, ouvimos lá falar dos apoios, mas não ouvimos falar de um plano para uma reabertura mais consistente, não é? É um facto. O que me assusta é isso, é haver muito pouca informação e uma estratégia de acompanhamento do setor. Toda a gente está à nora, há muita falta de informação de todos os atores deste ecossistema que eu mencionei. Sim, vamos poder reabrir, mas não se sabe os horários. Se calhar vai ser até à 1 da tarde ao fim de semana, se calhar vai ser. Afinal, qual é que vai ser quando eles falam de eventos em massa, qual é que vai ser o limite? Não há nada, não há nada, e há muito pouco esclarecimento, há muito pouco acompanhamento. Isso faz-nos sentir sozinhos. Por isso, sim, o deixem-nos trabalhar é uma coisa que acho que ninguém está interessado em fazer super spreaders, eventos que contribuem para a pandemia. Ninguém está interessado nisso, toda a gente está com muito cuidado, todos os intervenientes se informaram e estão a agir de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades que melhor sabem sobre isto. Estão a agir de acordo com a ciência, e portanto o que gostávamos era de facto que houvesse uma clareza, uma maior clareza na informação e no que é que nos é permitido fazer ou não. E isso não existe. Continuando um bocadinho na questão da noite, pensando que tu, quer dizer, corres o mundo a tocar em clubes, e como é que tu lidas com o passar do tempo com a questão de viver também na noite? Em termos psicológicos, eu suponho que seja às vezes complicado, e agora que de repente paraste e deixaste de atuar na noite, se calhar acabas por refletir mais sobre isso, não é? Se calhar nunca ficaste tanto tempo afastado de um clube ou de não sei. E como é que tu lidas com isso, e que aprendizagens é que foste fazendo ao longo do tempo para te manter são? Olha, isso já me tinha preocupado. Eu senti que enquanto estava a fazer investigação e a tocar ao mesmo tempo, conseguia por causa dos horários, conseguia criar espaço para ter uma existência mais sã. E quando depois me tornei música full-time, já lá vão se calhar 10 anos, fui deixando ocupar todo o espaço com música, e acontecia o normal fim de semana de descanso, eu não tinha, estava a trabalhar e estava a viajar, e quando dei conta, se calhar passou 1 ano ou 2 em que não tive um fim de semana livre.
E isso fez com que efetivamente estivesse acordado durante horas em que não há luz. Isso afetou-me, as rotinas, as viagens, o stress obviamente está associado às viagens e a essas horas, obviamente começou-me a afetar muito e notei que muda a minha disposição, mudou a minha disposição por completo. Sou uma pessoa que tende a ser otimista e feliz e bem disposta e notei que estava assim um bocadinho mais blasé e menos sensível às coisas boas da vida e então comecei a preocupar-me com isso há 5 ou 6 anos, já é uma preocupação minha. Decidi começar a acordar cedo, decidi ter horas de luz, ser menos sedentário, ser um bocadinho mais nómada, correr, etc. Fazer desporto. E isso mudou de novo a minha vida. Neste ano de 2020 e neste ano de 2021 em que me foi tirado o tapete por completo em relação à minha rotina, reparei que se calhar precisei de 15 dias para descansar por completo e depois a partir daí estava com energia a mais, estou cheio de vontade de tocar outra vez. Os poucos concertos que dei o ano passado, e além dos live streams e dessas pequenas coisas que não substituem real thing, não foram nada comparado com aquilo a que estava habituado e que sinto imensa falta dessa energia, porque apesar de... Porque te alimentas dela também, não é? Totalmente, apesar da noite me drenar muita energia, também me dá uma outra que é insubstituível, que lá está este ritual comunitário da pista de dança, os concertos, a energia que tens de apresentar as tuas músicas e defendê-las perante um público que te conhece ou não. Eu gosto muito disto, eu gosto muito também da dinâmica que se estabelece com outros músicos em palco, também é uma coisa importante para mim, e isto foi-me privado, fui privado destas coisas todas e doeu, mas tentei ocupar-me com outras formas de pronto, com descoberta, com aprender coisas, comecei a mergulhar a fundo em coisas que tinha deixado na gaveta para quando tivesse tempo. Finalmente fui confrontado com o facto de ter todo o tempo do mundo, portanto já não havia desculpas para não aprender 3D ou não ver o que é que as últimas coisas estavam a ser feitas na inteligência artificial. Enfim, comecei a deixar-me perder nestas coisas e foi muito, essa parte do ano 2020 sobretudo foi muito gratificante. Na verdade isto aconteceu num momento em que, eu lembro que 2019 foi um ano bastante ativo para ti, lançaste uma série de singles e colaborações, e 2020 também estava a ser assim. Quando é que tu percebeste que este álbum estava a nascer? Olha, na verdade, a seguir ao Hypersex, em 2017, comecei logo a fazer música nova e fiz muitas demos, as quais ficaram todas na gaveta, para te ser sincero, porque aquilo que saiu nos anos 2018 e 2019 foram coisas que eu achava que faziam sentido sozinhas, não num contexto de um todo, e por isso as outras foram experiências à procura daquilo que eu gostava de dizer. Nunca começo um projeto novo com certezas, começo com perguntas, e às vezes tenho mesmo que fazer muita música até conseguir encontrar uma com a qual me identifique e já não tenho aquela tristeza de ter que deitar 50 demos fora, porque constato que essas 50 demos foram precisas para eu chegar àquilo onde eu queria chegar. Pronto. É sempre um processo evolutivo. Sim, para mim é um bocado, eu encaro isto como um bocado como escultura. Todos os dias tens um bloco novo, começas a partir a pedra para ver o que é que a pedra te diz e depois é que chegas à conclusão. Entretanto, à conclusão do que é que querias dizer naquela pedra e, entretanto, fizeste 100 pedras e já sabes o que é que queres fazer na seguinte e é essa que queres pôr cá fora. E pronto, foi um bocado o que aconteceu. O tema que me fez perceber que se calhar tinha uma ideia para um álbum foi o Inner Child, que fiz a meias com o GPU Panic, o Guilherme, porque tinha cores
tinha cores diferentes daquilo a que eu estava habituado. Sentia que não estava a repetir-me, não estava a simplesmente fazer um segundo, um terceiro capítulo ou quarto daquilo que tinha feito para trás. Identificava-me com aquilo como meu, mas ao mesmo tempo era alien e estranho o suficiente para ser interessante para mim. E isso é uma parte muito importante naquilo que eu faço. É conseguir que seja interessante, que me dê pica para continuar a trabalhar, porque muito sinceramente estar a repetir aquilo que fiz para trás não me traz nenhuma alegria, não me traz nenhum interesse, e eu acho que isso depois acaba por transparecer para o público. Honestamente, se fosse mais do mesmo, acho que se eu sentisse que era mais do mesmo, o público também o sentiria. Claro. E este título, Requiem for Empathy, surgiu antes ou já em período de pandemia? Surgiu em 2019 ainda. Foi um ano muito complicado, tive uma perda muito grande na minha vida. O meu avô era uma pessoa que era era a minha maior figura paternal, e de facto foi assim uma perda muito grande, e outras mais pequenas que acabei por ter, e isso tudo me afetou muito emocionalmente. E o meu instinto inicial, como sempre, era fazer música positiva, como resposta a algumas coisas menos boas que estava a sentir. E senti que isso não estava a resultar, e no fundo essa constatação de que em mim há cores, há um bocadinho menos cores, e há coisas mais cinzentas e sombras em vez de tanta luz, e strobes e glitter, né? Como até já falámos uma vez. Essa constatação foi necessária para conseguir aceitar isto como Molinex, porque achava que se calhar era demasiado estranho, ou demasiado alien para mim, para aquilo que eu tinha feito até agora. E então tentei pensar no que é que seria o fator agregador de tudo isto, e de facto, como perguntavas no início da questão da pista de dança como comunidade, e como de facto o maior capital que tem a pista de dança é a empatia, não é? Porque às vezes centenas, milhares de perfeitos desconhecidos encontram-se sob um espaço e encontram coisas em comum sem sequer terem que falar às vezes. E é a maior manifestação da empatia. Se calhar seriam inimigos nas redes sociais e estariam ali a batatada uns com os outros, e na pista de dança como não. Tantas vezes. Como comunicam de outra maneira. Tantas vezes eu acho que um bife numa social network se resolvia com um copo de vinho e uma pista de dança. Acho que era muito fácil de resolver. E acho que se calhar sim, foi esse o tema da empatia, foi aquilo que me começou a despertar mais interesse. Lá está, foi mais uma toca de coelho na qual me perdi durante meses a fio, ainda antes da pandemia, e quando dou por mim, em março de 2019, uma semana depois de fechar o disco, fechámos as misturas em março de 2020. Fechámos as misturas uma semana antes de ser decretado o primeiro estado de emergência. Estava cá o David Ranch, com quem misturei o disco. Fui a Londres umas vezes, e ele na parte final veio cá. Fomos ao Music Box ouvir os masters. Os masters não, as mixes, ainda antes dos masters, e estava fechado, e começamos a ouvir falar dos ecos da pandemia e do primeiro caso de pandemia em Portugal. E eu pensei assim, com um disco, título fechado, Requiem for Empathy, começa a entrar a pandemia global. E eu pensava, não, vão imaginar que isto foi feito já em plena pandemia. Por isso é que eu te estava a perguntar. Não é verdade. Foi um estranho presságio do que é que seria importante nos meses que aí vinham. A única coisa que foi acrescentada ao disco foi um tema que é o Luz, que esse sim foi feito em plena pandemia, aqui na sala de estar. O Guilherme, o GPU, gravou a voz em casa também, e foi feito assim num par de dias.
antes de voltarmos ao disco mais a fundo, para alguém que veio da engenharia informática, este período em que nós estamos meio perdidos entre reuniões de Zoom e falar com os nossos familiares e amigos através de um ecrã, de um telemóvel, ou de um tablet, ou de um computador, como é que foi lidar com isso? Foi mais difícil do que aquilo que tu estarias à espera? Adaptar-se a uma... Porque isto acaba por ser exclusivamente assim. Se calhar antes nós tínhamos, falávamos com as pessoas através do telemóvel, mas depois conseguíamos estar com elas ao vivo, presentes. Foi mais difícil de lidar do que tu estavas à espera? Ou... É isso mesmo, até porque isto já era o meu dia-a-dia há vários anos. A Discotexas é uma estrutura pequena, mas nós acabamos por trabalhar com muitas pessoas de vários pontos do mundo, então eu já estava habituadíssimo ao teletrabalho. As minhas manhãs eram passadas aqui em casa a fazer trabalho de escritório, entre aspas, com a editora e com o meu próprio projeto, porque acabamos por, como tens uma estrutura independente, acabas por fazer muito de tudo. E já estava habituado ao teletrabalho completamente. Temos desde trabalhar com management na Noruega, distribuidora em Berlim e com artistas no México, na Austrália, enfim, já estávamos muito habituados a esse tipo de dinâmica. O grande problema foi saber que era imposto e era obrigado, não tinhas alternativa. Isso de repente tirou-nos o tapete por completo. Isso, ou seja, o facto de eu encaro esta parte tecnológica da nossa vida como um mal necessário, que tem vários benefícios, mas que precisa sempre depois de ser balançada com realidade e com contacto visual. Eu, por exemplo, adoro trabalhar à distância nestas coisas burocráticas, mas trabalho em estúdio, para mim, é muito difícil ser à distância. Preciso mesmo mostrar música a amigos cuja opinião valorizo. Eu prefiro poder trazê-los ao estúdio, estar a olhar para eles enquanto estou a tocar a música, porque isso muda muito a forma como, portanto, toda a comunicação não verbal e não verbal que acontece entre pessoas. Isso não temos, por mais Zooms e live streams, etc., que façamos. A questão da empatia é mais complicado. É isso mesmo, é muito complicado, tanto que... Empatia digital ainda não é um termo. Exato. Aliás, tanto há pouco referieste dos bifes de social media e das questões de social media. Muitas delas aparecem do facto de não nos conseguirmos colocar no lugar dos outros, porque que é a definição de empatia, não é? Conseguimos colocar-nos no lugar dos outros e tentar ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. É muito mais diluída digitalmente, porque acabamos por ser um handle ou uma pequena profile pic numa rede social, e deixamos de ter, além disso, passamos a ficar em tipo soundbites ou text bytes, né? Que um tweet pode definir toda a nossa personalidade, e isso é um bocadinho assustador. Eu acho que as pessoas são feitas de camadas, são feitas de fases e são seres mutáveis e mudam durante a vida, e têm também direito a cometer erros e a pagar por eles e a decidir que estão arrependidas de coisas que disseram há 40 anos, por exemplo. Portanto, e a mudar? Acho que... E a mudar e a mostrar que estão, de facto, que aprender é uma coisa nova. E eu acho que essas nuances perdem-se um bocadinho face à realidade, porque eu lembro-me de se calhar ter uma discussão com alguém, uma discussão construtiva com alguém por quem não tinha ou se calhar não tinha o maior respeito pelas opiniões dessa pessoa, e a oportunidade de ter uma longa conversa às vezes ajuda-me a entender porque é que estas opiniões acontecem, apesar de serem contrárias à minha. E acaba por também fortalecer muitas vezes a minha própria argumentação, e também ajuda-me a entender que por trás de uma opinião que eu não concordo pode estar uma pessoa que teve determinadas condicionantes na vida que levaram a ter aquela opinião. Isso acho que é muito importante. Como é que tu lidas essa questão dos bifes nas redes sociais? Eu acho que neste momento
tornou-se uma coisa, sei lá, tão abrangente, quanto esta é uma pandemia, porque seja por questões políticas, seja por sei lá, porque o meu gato entrou pela tua casa adentro, o que quer que seja, há sempre uma coisa que despoleta uma discussão gigantesca. Como é que tu lidas com isso? Como é que tu lidas com as redes sociais? Tu deixas-te levar por essas discussões ou pões um travão logo à partida e não... Eu acho que tento não engajar. Do not feed the trolls. E eu procuro muito isso na minha presença online, porque acho que não é construtivo. Acho que há discussões que devem ser tidas nos locais certos, e acho que há muitas conquistas sociais que acontecem, sim, de coisas caóticas e de discussões que se calhar não começaram da melhor forma. Mas a verdade é que, mais uma vez, eu acho que é muito importante. Vivemos numa era de informação e vivemos numa era sem conhecimento, e acho que há cada vez mais informação e menos conhecimento, e acho que era muito bom cada pessoa que emite uma opinião na internet perder. Era tipo um paygate. Imagina, para conseguires mandar um tweet tinhas que ler 1 hora sobre esse assunto e aquilo te fazia tracking da tua cara e via que estavas a ler um livro sobre esse assunto. Pronto. Acho que era muito importante, e eu não quero dizer que opiniões inflamadas são desinformadas, mas muitas vezes são. Acho que muitas vezes olhamos para os assuntos pela rama. Há obviamente coisas pelas quais eu sou completamente ativista, sobretudo no que diz respeito a direitos que devem ser universais a todos os seres humanos, e acho que é óbvio que nesse caso mas noutros eu sinto que apenas fazer um tweet ou uma coisa qualquer que ias acrescentar ao ruído, não é? Ia acrescentar ao ruído e não ia ser construtivo. Eu prefiro deixar uma mensagem do que é que o mundo poderia ser em tudo o que faço. Em tudo o que faço procuro criar um espaço que é inclusivo, que é um espaço que salienta as melhores coisas que nós temos enquanto espécie, e não um espaço que crucifica as piores coisas que temos enquanto espécie, e um espaço que não é inclusivo. Isso acontece. Eu acho que há um ADN muito semelhante entre pessoas que são extremas de um ponto de vista e extremas do outro ponto de vista. E eu, quando aqui não falo de extrema esquerda, é extrema direita. Não, acho que esse conceito de extrema esquerda é um bocadinho em resposta. Mas aqui falo de um lado da barricada. Há muitas pessoas com incapacidade de ouvir e de perceber e de tentar empatizar com o outro lado da barricada, e isto acontece nas duas direções para qualquer discussão massiva online. Por exemplo, em relação à cancel culture, que acho que tem afetado, que tem sido, pronto, uma coisa do zeitgeist há vários anos para cá, pré-pandemia. Acho que a cultura de cancelamento tem uma implicação muito grande, ou melhor, é muito imediata, e raras vezes há espaço para retratamento das pessoas, para uma pessoa que, imagina, estava-me a lembrar do caso dos Beastie Boys, que escreveram letras super misóginas e homofóbicas há 30 anos atrás. Eu acho que as pessoas que elas são 30 anos depois, e a forma como lidaram com o que escreveram enquanto adolescentes não os pode definir o que eles escreveram há 30 anos atrás, se entretanto passaram uma vida inteira a retratar-se em relação ao que fizeram. Isso para mim acho que é muito importante. Lá está, é o tempo que perdes com as coisas, e o tempo que eu acho que, em vez de se calhar termos uma opinião sobre todos os assuntos, devíamos concentrar-nos em ter
opiniões muito fundamentadas sobre 2 ou 3 assuntos. Acho que isso era o ideal. Cingirmos ao que sabemos. Ou então procurarmos saber mais. Eu nunca me cinjo ao que sei. Procuro, aliás, uma das minhas atividades favoritas é aprender. E antes de proferir, por isso é que muitas vezes não embarco no ruído, como bem disseste, porque sinto que não sei que chego sobre o assunto e vou procurar mais a fundo. E se calhar quando já sinto que estou informado sobre o assunto, já não é do Zeitgeist e já não vale a pena falar sobre o assunto. Eu no outro dia, alguém me dizia numa rede social que eu devia manifestar mais a minha opinião, porque se deixarmos as redes para os loucos, e estou a citar, um dia quando quisermos dar a nossa opinião já não será possível. Tu pensas que isso... porque na verdade a internet sempre foi um meio hiper democrático, no sentido em que toda a gente pode dizer o que quiser, mas depois quando começas a ver, e isso tem-se visto ao longo dos últimos anos, coisas que são dadas como verdadeiras, na verdade são grandes mentiras, e depois a dada altura isto já é tudo um grande emaranhado e sabe-se lá se um dia destes a internet deixa de ser um meio tão permissivo e de repente nós vamos ter de lidar com limitações impostas por algoritmos também, não é? É verdade. Aliás, já muita da nossa opinião é condicionada, desde a manipulação de eleições, a proliferação de notícias, de teorias da conspiração como anti-vax ou da Terra ser plana, 5G, Bill Gates, etc. Tudo isto são os algoritmos. Os algoritmos premiam informação que é controversa, não é? Mas a verdade é que a internet, enquanto ideia, na sua gênese, era uma ferramenta extremamente democrática. Porque, de repente, alguém numa garagem com um pequeno negócio ou com uma opinião estava no mesmo patamar que uma mega corporação. E isso, de facto, mudou muito a forma como comunicamos e como chegamos uns aos outros. E como o mundo funciona também, não é? Totalmente. Mudando as estradas, mudas o mundo, não é? E a verdade é que as corporações, entretanto, encontraram o seu espaço e uma forma de, obviamente, deixámos de ser os produtos, como toda a gente diz, o chavão, quando o produto é de graça, tu és o produto. Porque os teus padrões e a tua utilização, o teu tempo de antena, a tua atenção passa a ser o capital. E aí perdemos de facto a oportunidade de ter a nossa liberdade, de conquistar a nossa liberdade, porque de facto se tudo que construímos está assente em redes que são propriedade de corporações, para já tens muito menos forma de controlar isso, porque estás dependente de governos nacionais para controlar corporações que são globais e internacionais. Portanto é muito difícil, ou seja, se quiseres garantir direitos individuais na Alemanha, tens que lidar com um gigante que está em 250 países ou 300 países e é muito difícil este tipo de... Ou seja, precisavas de uma espécie de autoridade global para competir com estas corporações globais, e a autoridade global soa logo distópico e totalitário, não é? E portanto assusta-me um bocadinho estarmos a pôr as fichas todas em cima de 3 ou 4 redes sociais e tudo que é cultura e tudo que é opinião e tudo que é, portanto, no fundo, o conjunto das opiniões, arte e sensibilidades de um povo é cultura, não é? E toda a nossa cultura está nas mãos de 3 ou 4 pessoas. Isso é um bocado assustador, claro que sim. Porque na verdade estamos a falar de redes sociais, mas se passarmos, por exemplo, para um Spotify, também acabamos por o teu amigo, o meu cão a passear. Quando passamos para o Spotify também falamos de algoritmos, de certa forma, portanto, de alguma maneira também não é só a informação que é condicionada, é tudo o resto, não é? Porque a dada altura, se calhar, há música que não me chega aos ouvidos porque o Spotify decide que eu tenho de ouvir determinadas coisas e me encaminha para um determinado lado, e se eu não estiver atento e não estiver aberto a ir à procura de mais coisas, acabo sempre por ouvir e estar ali sempre numa espécie de rato numa roda, não é?
e ando sempre ali à volta da mesma coisa. Portanto, esse uma algoritmo... profecia autocumprida, não é? Estás a dar um ótimo exemplo. Eu lembro-me quando quando tive internet pela primeira vez, a questão da descoberta era espetacular, ou seja, eu lembro-me de andar como aplicas o paradigma de ir à loja de discos, não é? E percorres tudo e eu gosto desta capa e vou atrás disto, e era isso que estava a acontecer, e de repente com as redes sociais passaste a ter uma coisa muito mais passiva de ficar sentadinho no teu feed à espera, em vez de ir à procura de conhecimento para moldar a minha opinião. Se estou à espera que a minha opinião seja moldada por aquilo que me cai no feed, obviamente estamos aqui a criar profecias autocumpridas, as famosas câmaras de eco, e a polarizar completamente o mundo em opiniões que são favorecidas pelos algoritmos, normalmente as mais controversas, claro que sim. Claro. Voltando ao disco, e há pouco tu estavas a falar um pouco sobre isto, eu ao ouvir o Running in the Dark, e eu acho que especialmente o Inner Child, vi uma característica neurótica na música do Molinex que eu não conhecia. Tu sentes que ao fazer este álbum conheceste mais de ti, Luís, enquanto pessoa, do que achavas que conhecias? Sentes que ficaste a conhecer-te melhor? Sim, sem dúvida. E muitas vezes, em conversa com amigos que fazem terapia, quando me falam do processo de terapia, eu encontro muitos paralelos com o meu processo de fazer música. Eu preciso de chegar a conclusões emocionais naquilo que faço como músico, para conseguir entender muitas das emoções e de muitas das coisas que estou a sentir. Por isso, sim, se calhar esse fator, obviamente, deixei estar presente essa parte das coisas que estava a sentir na minha música. Essa foi a hesitação, saber se faria sentido ou não incluir isto no meu corpo de trabalho como Molinex ou não, mas achei que sim, porque acho que do ponto de vista filosófico acho que está lá o essencial, que é a música para dançar, que pode ser uma coisa mais expansiva, mais feliz e mais bem soalheira, e se calhar outra coisa mais introspectiva, mais catártica. E acho que este é se calhar um trabalho mais de catarse para mim. Precisei dele para me sentir, para conseguir processar alguns sentimentos e algumas dúvidas que tinha eu próprio. Até porque depois, ouvindo a Van e a Menina Disseu com a Sara Tavares, sentes que há ali uma espécie de procura de uma abertura também, não é? Dentro desse som mais claustrofóbico que eu sinto que as outras duas canções têm, há sempre ali uma busca por uma coisa mais soalheira. Aliás, tanto que tens uma canção chamada Luz no disco também, não é? Portanto, há sempre essa batalha aí entre... A premissa foi pegar na sombra e na luz como contrastes. Por isso, sim, se calhar, e falas bem do neurótico e do artificial, se calhar, e mais estéril da eletrónica, ser contraposto com alguma coisa mais emocional e mais orgânica. E é o caso da voz, mas é o caso também de texturas acústicas. Eu acho que esta premissa do contraste entre a sombra e a luz, para mim foi se calhar o mais importante no disco, porque de repente eu acho que numa parede cinzenta, se puseres uma corzinha, essa cor vai valer muito mais do que uma parede inteira de cores, não é? Porque o contraste vai ser tanto que vais conseguir salientar esta pequena coisa orgânica ou bela que ali está naquela imensidão de cinzento. E isso foi um bocadinho o que eu procurei no disco, foi que estas vozes lindíssimas como a da Sara ou da Selma, do Tomé e do Afonso e da Extra Bonus também, funcionassem como este contraponto para uma parede de cinzento. E tu sentes que és cada vez mais Molinex, que és cada vez mais uma misturadora de emoções e de... Sim, gostei. Acho que sim, acho que eu onde sou mais feliz é mesmo aqui na interseção entre o meu mundo e o mundo dos outros, e eu procuro que o meu mundo seja um mundo com espaço onde caiba a sensibilidade dos outros.
E é por isso também, para todos estes temas que estão no disco, nenhum foi um featuring, foram todos muito a 4 mãos, ou a 6 ou 9 mãos. E acho que foi para mim muito importante sentir que os temas no final fossem tanto meus como das pessoas que participaram neles, porque não só acho que contribui para melhor música, como também contribui para eu me sentir que cresci no processo e que aprendi e que mudei. E acho que isso é uma parte, sem dúvida uma consequência inesperada do meu trabalho, é poder crescer e melhorar-me enquanto ser humano através da colaboração. Sim. Apesar de, quer dizer, falando disso, o Hypersex também já era um disco bastante colaborativo, já tinhas muito, há sempre em ti uma abertura ao mundo que eu acho que depois, tipo, quando pensamos, quer dizer, tu vais tocar ao México, já foste tocar à Ásia, como é que esse mundo, como é que tu sentes que esse mundo entra na tua música? De uma forma natural? Sim, acho que lá está, o facto de estar há 10 anos a percorrer um bocadinho o mundo a tocar, e ser um privilégio, como é óbvio, mais facilmente me deixa encontrar pontos em comum do que diferenças. E um grande ponto em comum da humanidade é gostar de dançar e ser uma linguagem universal, com a qual nos entendemos todos muito facilmente. E acho que sim, acho que temos nuances, temos culturas, temos particularidades regionais e não só, mas no fundo acho que a música de dança é uma linguagem universal. E como tal interessa-me no facto de ver também as diferenças. Às vezes, sei lá, passo uma semana na Colômbia e descubro uma tradição cultural, musical que não conhecia, de escravos que fugiram, escravos africanos que fugiram e criaram a sua própria comunidade nas Caraíbas e encontras, ou seja, ligação à cultura daquela zona da África com a cultura colombiana indígena, e essa nuance é algo novo que eu descobri. Obviamente isto afeta-me profundamente, e acabo por trazer de forma, se calhar não direta para a minha música, mas acabo por trazer muito disto como matéria-prima com a qual trabalhar, de uma forma que me sinta, de uma forma que eu sinta que é honesta da minha parte, e que respeite também, que não seja derivativa, não seja tipo, vou fazer aqui uma versão minha de uma cúmbia. Não, acho que isso... Não queremos apropriação cultural. Nem é bem a questão da apropriação. Eu acho que se for uma coisa respeituosa, nunca é apropriação. Acho que, mas a minha é mais uma questão de legitimidade. Eu acho que há mil pessoas a fazer melhor cúmbia do que eu poderia eventualmente fazer. Claro. E também não sou avesso a experimentar coisas que nunca fiz. Também gosto disso, mas acabo por conseguir, acho eu, exprimir-me melhor se trouxer elementos e não fizer apenas uma coisa que tenta ser. Como é que, nessas viagens todas e nesse contacto com tantas culturas, como é que imagem é que tu sentes que Portugal tem no mundo, por exemplo? Com as pessoas com quem tu contactas, qual é que é a imagem que mais se sobressai? Vamos tentar eliminar, obviamente, os americanos desta conversa, porque não somos uma província de Espanha, ou então não somos um país escandinavo. Também nunca percebi isto, mas muitas vezes pensam que Portugal é na Essa eu nunca tinha ouvido. Mas, obviamente, foi interessante ver o processo. Começou com... quando comecei a tocar era o Luís Figo, depois passou para o Ronaldo e Mourinho. Hoje em dia é mais que isso. Portugal era só futebol e agora já não é isso? Não, às vezes há mesmo... O país é conhecido, fui lá, alguém foi lá de férias, não sei o quê, há muita gente a conhecer a nossa identidade
para lá do futebol. E depois há uma descoberta gigante do Fernando Pessoa e da Amália e de pessoas que vão a fundo e encontram a nossa tradição cultural. Isso ajuda-nos também, acho eu, enquanto país, a perdermos um bocadinho a nossa baixa autoestima, ou melhor, melhoramos a nossa autoestima, que sempre foi tradicionalmente baixa. Eu costumo dizer que só precisávamos de 5% de autoestima espanhola e acho que estaríamos melhor. Mas acho que isso de facto mudou muito. Por exemplo, eu notava que quando comecei a tocar ia muito à França e era sempre a minha porteira do prédio dos meus pais é portuguesa, ou alguém das limpezas é português, e passou para Portugal adoro, fui lá de férias, ou fui lá com um casamento e uns amigos meus vão-se mudar para lá. Isto mudou muito a percepção muda muito a percepção de um país, obviamente. O que é interessante é que estás a falar principalmente de cultura, não é? Portanto, de fora, Portugal se calhar é mais admirado pela sua cultura, seja até a cultura do futebol, seja o que quer que seja, e na verdade, quer dizer, o futebol é bastante valorizado internamente, mas se calhar a cultura e tudo o resto que estamos a falar não é assim tão valorizado internamente, mas é mais valorizado de fora, visto de fora. Não Sim, deixa de ser. E é por isso que ligo àquilo que estava a dizer-te no início, que é, se este é o nosso capital, se é aquilo que nos distingue e a razão por que nos procuram, mesmo do ponto de vista estratégico, como estratégia de turismo, temos que valorizar mais a nossa cultura. Eu acho que a música portuguesa tem tido nos últimos anos um boom gigante, e nunca acho que é graças aos apoios, mas é apesar da falta deles. E imagina como não estaria se tivesse uma estratégia concertada, como tem, por exemplo, muitos países escandinavos, ou tem a música, o Reino Unido em geral. Aliás, obviamente que também ajuda ao facto de a música anglo-saxónica ser cada vez menos um centro do mundo e haver mais pequenos centros do mundo, e à volta de música latina também. Mas imagina se houvesse uma estratégia concertada onde não estaria para esta altura. Este ano e esta pandemia acabou por vir sublinhar e vincar muitas desigualdades que existem por este mundo fora. Quer falemos de desigualdades e injustiças, não é? Falemos de direitos, falemos de questões raciais, de questões de violência doméstica, o que quer que seja. Todos os movimentos que tu sentes que de alguma forma ganharam, que nós sentimos que de alguma forma ganharam fôlego ao longo deste último ano, tu sentes que isso vai contribuir para que as coisas fiquem melhores para lá da pandemia? Ou sentes que é uma coisa muito momentânea e que vamos voltar ao mesmo quando tudo isto passar? Gostava de dizer que sinto que muitas coisas vão melhorar, mas eu não vejo sinais disso. Honestamente, vejo sinais do contrário. Vejo sinais de, por exemplo, esta pandemia, apesar de nos estar a afetar há imensos meses, acho que vamos continuar a estar impreparados para lidar com futuras coisas. Eu acho que em relação, se isto acho que foi uma espécie de teste para a nossa capacidade de lidar com problemas a sério, porque ainda podem vir problemas a sério do ponto de vista climático. Acho que já todas as semanas sai uma notícia de que já ultrapassámos o limite para lidar com uma coisa com o facto de algumas crises serem irreversíveis, e acho que me preocupa muito, por exemplo, em relação à vacina. Não vejo uma vontade global, vejo uma vontade quase egoísta de cada nação em ter, quando não vai ser uma solução, porque enquanto houver focos de pandemia noutros pontos do planeta, o nosso país estar seguro não nos serve de nada. Claro. Ou a União Europeia estar segura, ou os Estados Unidos estarem seguros, e isso é muito preocupante, porque nós só conseguimos erradicar algumas doenças no século XX graças a um esforço concertado de vacinação. Ou seja, preocupa-me muito do que se pode... acho que há uma generalizada falta de empatia global que se manifesta depois das mais variadas formas, seja na forma como lidamos com os outros online, seja nas formas como lidamos uns com os outros enquanto sociedades e países, e a cooperação internacional. Já
acho que é tão longínquo a ideia daquelas ideias do final do século XX de cooperação internacional e da Europa da zona olhar para a frente, olhar para o futuro como algo conjunto pelo qual podemos trabalhar juntos, e mais uma coisa vai ser um bocadinho cada um por si. O que não deixa de ser um contrassenso no momento em que nós temos uma ferramenta chamada internet que de certa forma supostamente nos aproximaria muito mais uns aos outros, não é? E de repente continuamos, e estavas a falar disso e a pensar, não se sabe como é que correrá a vacinação em África, por exemplo. Se calhar o vírus vai ficar mais ou menos controlado noutros países, mas depois de repente o que é que vai acontecer quando, não é? Todas estas... Sim, mas imagina que daqui a 5 anos tens uma situação, ou daqui a 1 ano ou 2, tens uma situação em que tens a Europa completamente vacinada, continuaste a ter focos de pandemia no resto do planeta, é o suficiente para haver uma mutação que não é coberta pela vacina, por estas vacinas, e entretanto de repente passaste a ter a mesma situação que tinhas há 2 anos, há 1 ano atrás na Europa. Portanto, enquanto não se erradicar ou controlar a níveis mesmo muito baixos da doença em todo o mundo, vamos continuar a correr esse risco, e isso repercute-se um bocadinho. Encontro paralelos também na crise climática. Parece que andamos todos a tentar resolver o problema com fita cola, com a culpabilização individual, quando os esforços individuais são mínimos. Nós podemos individualmente fazer muito pouco face àquilo que poderiam fazer governos e empresas e corporações em geral, se efetivamente fosse uma preocupação, mas não é. E por isso culpam-nos como indivíduos, não estás a reciclar que chega, como se isso tivesse o mínimo impacto comparado com coisas pensadas pela sociedade toda, para todos. Uma das causas que, e há pouco já falavas um pouco disto, que eu acho que sempre te foi muito, muito próxima, e eu acho que o hypersexo foi um bocadinho nesse sentido, é questão, estamos a falar de desigualdades claro. Estamos a falar de tudo isso. De onde é que tu sentes que vem esse teu amor pela ideia livre do amor, de alguma forma? Tu sentes que é da pista de dança que isso surge também? É sem dúvida. Aliás, esta música, a música de dança em geral, e sobretudo o house e o techno em particular, já são terceiras e quartas e quintas gerações de movimentos sociais que, entre outras coisas, tinham música. E como eu gosto muito e procuro sempre conhecer as coisas a fundo, quando comecei obviamente a primeira vez que me apaixonei pela música de dança foi da sua fisicalidade, e estava apaixonado, e acaba por ser a sua imediatez que me conquista. Mas depois começo a tentar perceber porquê e a andar para trás, e vejo sempre que é uma música que está associada ao enaltecimento das coisas boas da vida e das coisas positivas, e nunca há nunca vês por exemplo, música de dança associada a discurso de ódio, por exemplo, historicamente, que se calhar agora consegues quando muito ver coisas que estão dissipadas da sua mensagem original, mas raramente há tipo uma pista de dança que é movida a ódio, que eu não me estou a lembrar assim nenhum exemplo, mas, ou seja, eu acho que lá está, como é um elemento agregador, um elemento unificador, acaba por nos fazer melhorar enquanto seres humanos, e isso, obviamente, melhorar enquanto seres humanos é percebermos que estamos todos à procura do mesmo, estamos à procura de pessoas que nos entendam, estamos à procura de ser amados e amar outros, e acho que não é nosso lugar, não é mesmo nosso lugar de tecer opiniões sobre a forma como isso acontece noutras pessoas. Acho que enquanto não aceitarmos as nossas limitações nesse aspecto, em compreender, não temos que, acho que temos mesmo que ter capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, e saber que somos todos muito mais felizes se todos
pudermos fazer o que quisermos. Quer dizer, a pista de dança é a manifestação imediata disso. Quer dizer, tens desde o disco em Nova Iorque, que conseguiu trazer poder a comunidades que estavam oprimidas até aí, a muito custo, e a muito custo, com muitas conquistas, com muitas lutas sociais que implicaram perdas de vidas, obviamente, mas a muito custo conseguiram dar poder a comunidades que até aí não tinham voz, porque simplesmente se unificaram debaixo do mesmo guarda-chuva que era a liberdade na pista de dança. A liberdade depois manifesta-se na cultura nas mais variadas formas, desde a moda à música, ao cinema. Isto depois começa a ter ramificações em toda a cultura, e quando dás por ti passa a ser da sociedade em geral, mas primeiro nasce na pista. Os primeiros clubes antes de haver uma tolerância da sociedade perante minorias, seja sexuais, seja étnicas, essa tolerância aconteceu primeiro numa pista de dança. E obviamente para mim é um assunto querido, porque eu não estaria aqui a fazer música de dança se não fosse toda esta bola de neve que surge muitas vezes feitas por pessoas que estão em posição de muito menos privilégio que eu. Por isso sim, sinto um dever de retribuir pela oportunidade que me foi dada, sinto um dever de retribuir à comunidade que a criou. Como é que era o jovem Luís Clara Gomes que vivia em Viseu? Eras um miúdo tímido? Era muito tímido, sim. Se calhar é a razão porque me tornei DJ. Não sabia bem o que fazer nas festas, e também ninguém tocava a música que eu e os meus amigos queríamos ouvir, então comecei a... Mas era um miúdo muito tímido, e acho que quando era mais novo tinha assim um bocadinho... Gostava muito de perder... sei lá, eu tinha 2 ou 3 amigos, vivia numa rua com muito poucas pessoas, e apesar de ter uma família grande, convivia com 2 ou 3 amigos e passávamos o tempo todo a construir naves espaciais com sacos de serrapilheira e barracas, mas pronto, e tendas, e esta era a nossa atividade favorita, mas era uma pessoa muito tímida, sim. Eu acho que nas conversas que nós fomos tendo ao longo dos anos nunca te perguntei diretamente a forma como é que o teu pai influenciou a tua visão da música? Tu sentiste, foi através dele que tu sentiste que havia ali uma forma de tu te expressares de uma maneira diferente? Na verdade, tanto o meu pai como a minha mãe, como foram pessoas que procuravam muito cultura, seja teatro, seja música, todas as semanas eu sei lá, 4 anos, lembro-me de ir todos os fins de semana à Certa, em Tondela, ver espetáculos, participar porque estava nos ensaios, ou porque o meu pai estava a fazer música para o espetáculo, ou porque seja para teatro, seja para música, estava sempre lá nesse meio. E então às vezes adormecia debaixo das cadeiras do auditório, enfim, todos os fins de semana. Então nasci neste meio. E de facto o facto de haver sempre música em casa, haver sempre músicos a passar por casa, toda esta dinâmica se tornou como o pano de fundo da minha vida. Mas também há um fator, o fato de estar em Viseu e haver ter muito poucos exemplos de músicos profissionais e de artistas que se profissionalizaram porque tinham sempre que ter qualquer coisa ou outra de suporte financeiro. Achei que não seria um caminho para mim, mas sempre uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas da qual nunca poderia viver, porque não tinha esses exemplos. E sobretudo com música eletrónica, quando comecei a apaixonar-me pela música eletrónica, não conhecia ninguém em Viseu que fizesse música minimamente parecida com o que eu estava a fazer. Era tudo online, ou com pessoas com revistas que mandava vir e que lia em espanhol, tipo. Era assim muito remoto, portanto sempre fui fazendo como uma coisa, como uma atividade que gostava, mas que nunca encarei como uma hipótese de carreira.
Passamos agora ao assunto que marca a semana, pegando no facto de o nosso convidado ter conseguido finalmente marcar os concertos de apresentação do novo álbum. O regresso da música ao vivo já tem data marcada, a 19 de abril, se não houver contratempos. As salas de espetáculos voltam a abrir, embora com limitações de horários. Durante a semana terão de encerrar às 22 horas e ao fim de semana só podem abrir no período da manhã, tendo obrigatoriamente de fechar às 13. A lotação das salas manter-se-á, segundo confirmou a Blitz Álvaro Covões, promotor de espetáculos e membro da direção da APF, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. O responsável pelo Nós Alive deixou reparos à atuação do governo, dizendo: vivemos numa época de desenrasquem-se, mas temos de dar trabalho às pessoas, não podemos deixar o setor morrer. Também, em declarações à Blitz, os músicos Fernando Ribeiro dos Municipal, Hélio Moraes dos Linda Martini e Ana Bacalhau criticaram fortemente as limitações horárias dos concertos. Fomos castigados com vários confinamentos e agora estamos novamente a ser castigados com esta questão de a cultura ter de se fazer até às 13 horas ao fim de semana. É outro nome para confinamento. A cultura continua confinada, disse-nos o músico dos Municipal. Moraes e Bacalhau manifestaram as mesmas preocupações e realçaram que será impossível trabalhar aos sábados, os dias mais fortes para dar concertos, chamando a atenção para o facto de, em 2020, não terem surgido surtos ou contágios em salas de espetáculos. Os músicos não entendem que os concertos sejam considerados um risco maior do que ir ao supermercado fazer compras. Referem ainda que este anúncio de reabertura das salas atira areia para os olhos do público, que acaba por considerar que os músicos não têm razões para se queixar. Luís, como é que tu olhas para esta questão dos horários e da lotação das salas se manter aparentemente nos 50%? Sentes que com a experiência acumulada do ano passado podíamos ir mais longe? Acho que já foi tudo muito bem dito pelos meus colegas aí. A verdade é que eu acho muito difícil de aceitar que eu possa estar a 10 centímetros de um estranho num avião com uma máscara e não possa ver um espetáculo a 10 centímetros de um estranho com uma máscara. Eu percebo todas as necessidades económicas de manter a aviação funcional, mas a verdade é que, como bem foi dito, não foi demonstrado nenhum surto em nenhum espetáculo ou festival ou atividade musical ou cultural o ano passado. Foi sim, eu vi muita gente a meter os pés pelas mãos em coisas que foram até promovidas pelo governo, como Fórmula 1 e MotoGP, já não me lembro qual deles é que foi a loucura, mas a verdade é que, mais uma vez, sinto que somos uma coisa que é deixada para depois. Amanhã a Ministra da Cultura vai-vos falar sobre... Pronto, e isto assusta-me, porque dizerem que as salas de espetáculo vão abrir para depois fecharem à 1 da tarde ao sábado, que é efetivamente o dia mais forte, é a mesma coisa do que, ok, podem abrir, mas com estas limitações todas é um falso podem abrir. Obviamente que já é um esforço muito grande para as salas de espetáculo trabalhar a metade da lotação, mas elas estão dispostas a fazê-lo. Estão dispostas a seguir todas as restrições e todas as recomendações da DGS, e muito bem, mas a verdade é que torna-se incomportável. Eu, por exemplo, estou com dificuldades em abrir a bilheteira de um espetáculo, de um dos espetáculos da apresentação do disco, porque exatamente até agora não sabíamos se poderíamos fazer o concerto, ainda não sabemos se podemos fazer o concerto às 21, e estamos a falar de um concerto em junho, é um dia da semana, véspera de feriado, dia 9 de junho, na Casa da Música. Até agora não sabemos se podemos fazer o concerto às 9 ou às 7, porque segundo indicações só podemos fazer o concerto às 7, e é este tipo de desacompanhamento por quem nos governa que me deixa completamente frustrado, porque é o tal deixem-nos trabalhar. A Ana Bacalhau dizia até que há várias salas de espetáculos que já decidiram que não vão abrir antes do verão, portanto, a dada altura também depois acaba por haver falta de locais onde poder fazer, mesmo que as salas possam estar abertas, se calhar vai haver muito menos locais onde fazer concertos. E não é só a falta de locais, atenção que há uma parte muito importante aqui que é as autoridades são as primeiras a contribuir para a confiança ou não do público, e acho que se está demonstrado que até agora se fez tudo bem e sem criar focos de pandemia,
temos mesmo que fomentar essa confiança no público, porque se a ideia é os espetáculos são uma coisa perigosa e estamos aqui a fazer coisas que à margem da lei, obviamente que não vai dar confiança nenhuma ao público para te ir ver e para ir ver espetáculos e isso obviamente tem consequências, não é? Acho que nenhuma sala quer correr o risco de anunciar e depois ter que voltar para trás. Obviamente trabalharmos em cima do joelho é uma característica de 2020 e 2021. Mesmo assim estamos dispostos a fazer, estamos dispostos a trabalhar e a ter que mudar as coisas face a novas informações. Mas é importante também que se crie uma confiança de que tudo o que fizermos vamos fazer com as melhores as condições todas de segurança que nos forem pedidas. Tu tens os concertos de apresentação do disco, acontecem na Culturgest em Lisboa a 4 de junho e na Casa da Música no Porto a 9 de junho. Tu sentes que quando só vais acreditar que estás em palco quando estiveres em palco? Há quanto tempo é que tu não sobes a um palco? Há nervosismo aí à mistura ou há mais ansiedade, há mais... Há sempre ansiedade, há sempre nervosismo, mas de facto isto é uma vontade muito grande de tocar. Já não estou em palco desde o verão do ano passado. O ano passado, depois da pandemia, dei para aí 3 concertos e o último foi no Teatro Circo, em Braga, em agosto, se não me engano. E desde agosto que não dou um concerto ou um DJ set já não acontece desde março do ano passado e acho que obviamente estou muito nervoso, estou muito ansioso, mas por outro lado há uma parte, obviamente há uma parte grande de desafio em ser músico e de construir uma coisa do nada e essa parte obviamente estamos ansiosos para subir ao palco todos. Como é hábito, aproveitamos este posto emissor para falar também dos discos que andamos a ouvir com mais insistência aqui na redação. E esta semana trago-vos Chemtrails Over the Country Club, o novo álbum de Lana Del Rey, ano e meio depois de Norman fucking Rockwell, o disco que lhe trouxe finalmente o reconhecimento daqueles que sempre a acusaram de ser uma espécie de bluff da indústria. A artista parece querer cimentar-se como uma das escritoras de canções mais aclamadas dos Estados Unidos, transpondo o seu fascínio pelos tempos dourados de Hollywood para uma estética desta vez, com este álbum, uma estética mais folk em canções como White Dress, Tulsa Jesus Freak ou Yosemite. As armadilhas da fama, os amores conturbados e o fascínio pelo sonho americano continuam bem presentes num disco que, apesar de correr alguns riscos, especialmente em termos estéticos, parece ser um disco de continuidade. Luís, tu és fã da Lana Del Rey? Já ouviste este disco novo? Sou. E desde o início, desde que uns EPs, acho que houve uns EPs antes do primeiro álbum, fiquei fã. Obviamente gosto muito da construção que ela é, daquela personagem quase caricatural, America, do sofrimento à flor da pele que ela tem. Acho que ninguém canta melhor canções de desamor e de tortura do que a Lana Del Rey. E depois ia dizer o ano passado, mas refiro-me a 2019, o concerto dela no MEC foi incrível. Foi mesmo um concerto especial e reforçou. Não era fã, apreciava muito o trabalho dela, mas não era fã e fiquei por causa do concerto. Isso é um ótimo sinal, acho eu. Ainda não ouvi o disco novo. Então, e que discos é que andas a ouvir nos últimos tempos? Discos ou canções? Não sei se és daquelas pessoas que ouvem um álbum do início ao fim e que fica ali às voltas com aquele álbum. Sim. Normalmente sou, e ainda por cima agora fico ainda mais tempo com os álbuns em vez do passado, em que tinha o hábito de procurar música nova para ouvir em viagem, e então acontecia muito frequentemente renovar essa música nova. Agora tenho ficado nas coisas durante imenso tempo. Tenho um álbum ainda que acho que ainda é de 2020, sim, claro, não me lembrava se era de 2019 ou não, mas acho que é 2020 já, o da Kelly Leowens, que acho que está sempre a rodar na minha escuta.
uma cantora também, produtora, que é a Lira Pramuk, Fountain, que estou apaixonado pelo disco, tem muitas vozes e um trabalho de vozes muito grande. Não sei porque só mulheres aqui na minha lista. De Zora Jones, 10 Million Angels, que é também uma produtora de LA, se não me engano, que tem um fascínio muito grande pelos tentáculos e pelo anime. E é isso, são estes discos que tenho ouvido mais. Eu também tenho consumido bastante o Darla Parks, embora ainda não tenha ouvido todo, mas ponho a tocar frequentemente. Não voltaste à Sophie quando ela... Claro que sim. Aliás, a Zora Jones e a Lira Pramuk até foi um bocadinho no seguimento da Sophie, tipo a forma como o curto trabalho discográfico dela influenciou tanta gente, e estas duas obviamente são dois casos do legado que ela deixa. É uma influência um bocado transversal, de alguma maneira. Eu no outro dia entrevistava uma dupla sueca chamada Smurs, não sei se já ouviste, e eu perguntava-lhes precisamente sobre isso, porque apesar de não ser música de dança assim tão óbvia, pista de dança, de certa forma havia muitos elementos ali que eu senti que se calhar não estariam lá se não tivesse existido uma Sophie. E uma das raparigas dessa dupla dizia-me que aquilo que ela sentia que a Sophie tinha trazido era uma certa boa disposição à pista de dança que se calhar andava a faltar um pouco. Não sei se concordas com isso, não? Concordo. É aquela coisa nem digo o humor. Sim, digo o humor, mas o humor parece que a Sophie fazia stand-up, mas não é bem o caso. As opções estéticas dela eram muitas vezes assim no limite do azeite. Mas muito bem gerido, ou seja, nunca era azeite, mas estava lá quase isso. E obviamente, como produtora, o trabalho de caminhar essa linha, essa corda bamba, é muito difícil, e é uma das maiores elogios que lhe posso fazer, é que ela conseguia efetivamente estar sempre edgy. Do ponto de vista de produção, estava sempre a desbravar terrenos novos, mas também com humor e com pop à mistura, e acho que muito pouca gente faz isso, dessa forma tão sublime. E obviamente fico com muita vontade, muita tristeza por não poder experienciar o desenvolvimento dela enquanto artista por mais 10 álbuns, obviamente. Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Molinex por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como de costume, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Luís, o que é que nos trouxeste? Olha, eu estava indeciso entre o Carl Jung ou o Carl Sagan. Dois Carls, não me perguntes porquê. Porque o primeiro, porque tem uma parte de foco na psicologia entre a luz e a sombra, e o segundo por causa da astronomia, que é um tema que me é querido. E acho que vou optar pelo Carl Sagan, porque é uma boa leitura para o momento. Na altura em que isto já foi há 30 ou 40 anos, 30 anos, a Voyager 1 estava mesmo no limite do sistema solar, e antes de abandonar o sistema solar, o Carl Sagan sugeriu que ela se virasse para trás e tirasse uma foto à Terra, mesmo antes de continuar a sua viagem.
E ele escreveu o Pale Blue Dot quando viu essa imagem, que era um pequeno ponto azul ínfimo numa imagem gigante. E pronto, eu vou ler um excerto que eu traduzi, porque não encontrei a versão em português, traduzi eu também. Ok, muito bem. Olha outra vez para aquele ponto azul. Aquilo é aqui, é casa, somos nós. Nele, tudo o que amas, toda a gente que conheces, toda a gente que ouviste falar. É o agregado da nossa felicidade e sofrimento, de milhares de religiões cheias de confiança, ideologias, doutrinas económicas, todos os heróis e cobardes, criadores e destruidores, reis e súbditos, todos os casais apaixonados, mães e pais, filhos curiosos, celebridades e anónimos, santos e pecadores. Todas as pessoas na história da nossa espécie viveram ali, num grão de pó suspenso no raio de sol. Já foi dito que a astronomia é uma experiência formadora de caráter. Talvez não haja melhor demonstração da nossa pequenez do que esta imagem distante do nosso ínfimo mundo. Para mim, ela só salienta a nossa responsabilidade em nos tratarmos melhor e de preservarmos e acarinharmos este pequeno ponto azul, a única casa que temos. Poesia espacial. Fantástico. Sim, mas que nos deixa pensar sobre nós. Completamente. Obrigado, Luís.